na semana passada eu falei um pouco sobre, nas últimas semanas eu tenho falado sobre valores que brotam da vida de Jesus. Quando a gente olha para Jesus, nós encontramos alguns valores, alguns princípios, alguns fundamentos que nos ajudam muito. Na semana passada, lendo Mateus 6 e a oração do Pai Nosso, nós conversamos um pouco sobre o fato de que a oração de Jesus reflete a vida de Jesus. E como que a nossa oração acaba refletindo o estilo de vida que nós temos. A gente viu como que Jesus podia dizer ao Pai, né, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Como que Jesus não precisava ter medo de dizer ao Pai que fizesse a vontade dele, porque Jesus confiava no Pai. Como que Jesus podia dizer, me dá o pão de cada dia, Senhor? Jesus não precisava dizer, me dá o pão do mês inteiro, me dá o pão do ano inteiro, porque Jesus tinha graça para viver com o pão de hoje, porque se Deus deu o pão hoje, Ele é o Deus que vai prover o pão amanhã também. Amém, irmãos? Jesus, por conhecer a Deus e por andar com Deus, Jesus pôde dizer para Deus, Senhor, me perdoa, da mesma forma que eu perdoo meus irmãos. Seja misericordioso comigo, como eu sou com os outros, porque Jesus aprendeu com Deus, e Ele é Deus, a se relacionar de maneira plena. Ou seja, a vida de oração de Jesus mostrava a vida dele. E se a gente prestar atenção na nossa oração, nós vamos perceber também os valores que brotam da nossa oração. Não é? Aonde nós estamos focados? Aonde está o nosso foco? A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então hoje eu quero dar continuidade a essa ministração, não é? E quero fazer um parêntese aqui para dizer que normalmente eu ministro a mesma palavra domingo de manhã e à noite, mas essa noite vai ser uma noite especial, onde a gente vai acolher os irmãos vindos do Renove. Então você que vem só de manhã, quero te desafiar a estar aqui hoje à noite, né, para a gente fazer essa festa bonita com todo mundo aqui. Amém? Mateus 6, abre a sua Bíblia comigo em Mateus 6, verso 25. Mateus, capítulo 6, verso 25. Amém? Diz assim, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou 50 centímetros, côvado é uma medida, 50 centímetros, ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia ao dia o seu próprio mal. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar que a Tua mão seja sobre nós e o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você certamente conhece esse texto e já ouviu algumas ministrações sobre esse texto. Mas na semana passada, foi quando Deus me deu essa palavra, esse texto ganhou uma roupa nova para mim. A ideia de que
a gratidão abre portas para provisão. Você pode dizer isso comigo? A gratidão abre portas para provisão. É interessante que Jesus, ele começa o versículo 25, como quem chamasse a atenção dos discípulos e dissesse assim: vocês não percebem que vocês são muito mais preciosos do que as árvores do campo, do que as flores, do que a relva? Vocês não já se deram conta que não há nada mais importante na criação do que vocês? Que o Pai resolveu adotá-los como filhos, que o Pai amoroso resolveu dar um lugar de honra para vocês. Vocês não percebem isso? O que brota para mim, irmãos, é que quando a gente, e o que fica claro na fala de Jesus é que quando a gente não consegue perceber o cuidado de Deus e o trato de Deus com a nossa vida, nós desenvolvemos uma vida ansiosa. Porque se eu não tenho segurança do senso de pertença, ou seja, de que eu pertenço, de que eu sou filho de Deus, que eu sou amado por Deus, eu vou desenvolver uma vida ansiosa. O pastor Guto, outro dia, estava compartilhando comigo do drama de deixar o Benjamin na creche, né? E quem tem filho pequeno lembra dessa história do primeiro dia de aula, né? Qual é o drama da ansiedade da criança nesse momento? É o medo de repente, no primeiro momento ela vai numa boa, né? Não é isso, Guto? E nos primeiros dias ela vai numa boa, ela dá o coração, fica apertado, né? Do pequenininho assim, precisar ir para a creche, né? Mas assim, no primeiro dia ela vai numa boa, no segundo também, mas de repente ela descobre que durante aquele período do dia ela vai ficar sem o pai e sem a mãe. E aí, na hora de ir, começa agora, o Guto estava me dizendo que caiu a ficha do Benjamin e agora ele chora, ele faz aquele auê quando vai ficar na creche, não é? Porque, de alguma maneira, ganha a noção que vai perder durante aquele período que ele não consegue quantificar. Uma criança nessa idade não consegue fazer conta, meu pai vai vir daqui a 4 horas me buscar. Eles não têm essa percepção agora. Para eles, 4 horas parece uma eternidade. E aí desenvolve um senso de ansiedade, de insegurança. Porque, de repente, aquele que é provedor está deixando ele, teoricamente, na mão de pessoas estranhas. Percebe? Nós desenvolvemos essa mesma relação quando nós não temos clareza de que somos filhos amados, que Deus está cuidando da gente, que Deus provê todas as coisas e que nós ocupamos um lugar de primazia no coração de Deus, a gente fica ansioso, inseguro, com a sensação de que estamos entregues à nossa própria sorte. E que se não for a força do nosso braço, se não for a nossa capacidade de fazer coisas, de gerar coisas, de realizar coisas, nós estamos perdidos. Ou seja, como se toda a nossa história, todo o nosso futuro, tudo que vai acontecer depende exclusivamente da força do nosso braço. Nós sabemos que a gente precisa ter proatividade, nós sabemos que nós somos responsáveis pelas nossas próprias histórias, mas nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Amém, irmãos? Nós não estamos largados à nossa própria sorte. Por isso, parar e perceber o favor de Deus é essencial para uma vida de paz. Tem um hino antigo, né, que diz: conta as bênçãos, dize quantas são, e você vai ver surpreso quanto Deus já fez na sua vida. O profeta Jeremias, no momento dificílimo da sua vida, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Amém, irmãos? Ele mesmo, o profeta Jeremias, no capítulo 20, num dos momentos mais difíceis da vida do profeta, quando ele chega a maldizer o dia do seu nascimento, ele diz assim, lá no meio, depois de derramar o seu coração, de chorar amargamente, ele diz assim: mas o Senhor é a minha torre forte, Ele é a minha defesa, Ele tem sido meu auxílio, Ele é meu amparo e Deus meu. É por isso que você vai perceber, em toda a história bíblica, você vai ler os salmos, você vai ver às vezes um salmo de lamento, um salmo de dor, que depois é sucedido de um hino de gratidão.
Como Davi que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta, o teu Deus é confiável? Pergunta para o teu irmão, por favor, o teu Deus é confiável? Você acha que dá para confiar nele? Hein? Ele está no azul com você? Hein? Tá ou não está? Tá ou não está, irmãos? E por que será que quando nós passamos pelas tribulações, quando nós passamos pela luta, quando nós passamos pelas dificuldades, nós olhamos para Ele com desconfiança? Como quem dissesse assim, o Senhor vai me deixar sozinho? Ah, meu Deus, o Senhor vai me desamparar? O Senhor vai me deixar enfrentar? Onde é que está o Senhor? Como acontece com Jó, que os amigos de Jó, e que Deus nos livre de amigos como os de Jó, né, que diz assim, nega a tua fé, né, e blasfema contra esse Deus, porque tem alguma coisa errada com você. Primeiro eles tentam achar o pecado de Jó, como se toda luta fosse necessariamente resultado de pecado. Nem toda luta é resultado de pecado, né? Depois, quando eles não acham nada em Jó, eles começam a questionar a fé de Jó. E por último, eles dizem assim, Jó, pula do abismo, meu filho, porque não tem mais o que fazer. Fala assim, que Deus me livre de amigos assim. Né? Que Deus nos livre de amigos assim. A gente precisa de amigos e de uma palavra que traga à nossa memória a bondade do Senhor. Nós podemos dizer assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? A sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido nosso auxílio. Ele tem sido a nossa força. Será que você podia dizer em voz alta, não precisa ser para ninguém, mas uma bênção que o Senhor tem feito na sua vida nesta semana? Quantos tem uma bênção para essa semana? Você tem uma bênção para essa semana? Tem? Na semana passada Deus fez alguma coisa na tua vida? Você lembra do cuidado de Deus na sua vida? Lembra? Nos últimos anos você lembra do cuidado do Senhor na sua vida? Amém, irmãos? Paulo resume isso de uma maneira espetacular. Paulo diz assim, porque eu estou bem certo do que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, olha, Deus tem cuidado de nós, portanto, não andem ansiosos, confie, porque se nós buscarmos a Deus e o seu reino, Ele vai acrescentar todas as demais coisas. Todas as outras coisas serão acrescentadas na medida que você descansa nos braços poderosos do Senhor. Por que, irmãos, que Jesus pode dormir? Lembra lá no Evangelho, quando o mar está revolto e Jesus está dormindo no barco? Por que Jesus consegue dormir num barco que está sendo agitado de um lado para o outro? Porque Ele conhece alguém que tem controle sobre o mar. Amém ou não? Percebe? Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer ao nosso coração nessa manhã é: para onde estão voltados os nossos olhos? Para a bondade, para a fidelidade do Senhor, ou para a nossa precariedade? Porque quando você olha para a sua estrutura, quando você olha para a sua força, e quando você olha para o tamanho dos teus problemas, das nossas lutas, dos desafios que é viver, fala para mim, irmãos, viver é fácil? Hein? Claro que não. Você pode imaginar o desespero de um feto no útero da mãe, à véspera do nascimento? Hein? Você pode imaginar? Porque a gente sabe que o feto já tem uma sensação emocional, ele já faz uma leitura do ambiente. Você pode imaginar? É interessante que ninguém lembra disso, né? Você lembra o dia que você nasceu? Graças a Deus não, né? Sabe por que não lembra? Porque a gente é maior do que isso, amém? Mas você foi sacudido de um lado para o outro, exprimido, de repente o líquido amniótico que estava lá, que era seu playground, começa a diminuir, começa a escassear, esse útero começa a empurrar você para o nascimento. A insegurança da mãe também passa para o filho, e toda aquela confusão, e de repente você nasce, você estava num lugar escuro, confortável, de repente você está num lugar cheio de luz, alguém dando tapa no seu bumbum, né, metendo um tubo no seu nariz para poder
eu fiquei desesperado quando eu vi o nascimento dos meus filhos. Você acompanhou o nascimento do seu filho? Né? Pega de cabeça para baixo, bate, pega um negócio para tirar o líquido aqui, os médicos aqui podiam me ajudar, a Raquel está aí, podia me ajudar. Vai lá, drena o líquido que está dentro dos pulmões, né? E aquela coisa, as enfermeiras pegam de um jeito que a gente acha que, assim, pelo amor de Deus, vai quebrar o menino. Mas elas fazem com profissionalismo porque sabem que ele aguenta. Então fala para o teu irmão assim, você aguenta, fala com ele, você aguenta. Você aguenta, segura a onda aí que você aguenta. Amém ou não amém? Amém? Não precisa dizer que a gente gosta, não é verdade? Como aquele personagem lá que diz que gosta de sofrer. Não, a gente não gosta, mas a gente aguenta, em nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Sabe por que a gente aguenta? Porque nós temos um fundamento mais firme. Nós somos filhos amados do nosso Senhor. A palavra dele sobre a nossa vida é o nosso sustento. É o nosso fundamento, é a nossa força. E é por isso que Neemias e Esdras, quando o povo está lá aflito, porque se dá conta do seu pecado, Neemias diz assim, não sei se é Neemias, é no livro de Neemias, mas não sei se é ele ou Esdras que diz assim, parem de chorar, hoje não é dia de pranto, Neemias 4, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e é por isso que quando você vê uma pessoa muito negativa, uma pessoa que presta atenção demais nas coisas ruins, você vai ver que essa pessoa vai se apequenando. Ela vai se apequenando, ela vai precisando de um lugar cada vez mais seguro, cada vez mais seguro, cada vez mais seguro, e ela vai recuando, e chega um momento que o único lugar seguro que tem é a cama, não dá nem para levantar, porque tirar o pé da cama se torna uma experiência muito perigosa. Percebe, querido? E às vezes isso deixa de ser uma atitude e se torna uma enfermidade que vai precisar de ajuda médica mesmo, que vai precisar de ajuda porque você foi condicionando o seu espírito, o seu corpo, a sua mente, a sua vida a se resumir a um lugar muito seguro. Quem diz para você que a vida é segura, mentiu para você. A vida é arriscada mesmo, a vida é perigosa mesmo, a vida é cheia de instabilidades mesmo, mas a nossa estabilidade vem da certeza de que somos amados do Senhor. E é por isso que Jesus disse, vocês valem mais do que as árvores, vocês valem mais do que as flores. Então, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Faz sentido para você ou estou falando grego? Faz sentido? Amém? Quer dizer, é a nossa essência. É conectar-se com a nossa essência, é perceber que Deus está em nós e que nós somos amados de Deus, e que nós recebemos de Deus domínio sobre todas essas coisas que nos perturbam. Você não precisa ser escravo, por isso que Gálatas diz, Paulo diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos comprou. Ninguém aqui está livre de ter medo, ninguém está livre de ficar angustiado, ninguém está livre de, meu Deus, os profetas, a Bíblia está repleta de momentos de angústia. Salmos, profetas, Elias correndo de Jezabel. Ninguém está livre disso. E não é isso que eu estou falando. Mas nesses momentos nós temos que ser capazes de trazer à memória o fato de que o que nos define não são os nossos problemas, mas a identidade de filhos de Deus. Isso sim nos define. Amém, irmãos? Isso nos define. Nós somos filhos amados. E o meu Deus que está comigo vai me dar graça para enfrentar mais essa luta. O meu Deus que está comigo vai me ajudar a enfrentar esse gigante. O meu Deus que está comigo vai me ajudar a enfrentar esse faraó. O meu Deus que está comigo, Ele estará comigo, seja qual for a situação. E como disse os amigos de Daniel, sabe Nabucodonosor, se Deus quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Se Ele não quiser, Ele não nos livrará também. Mas nós não negaremos o nosso Deus, porque nós sabemos de que somos e de quem somos. A Bíblia não promete que nós seríamos isentos da cova dos leões. A Bíblia não nos promete que nós estaríamos isentos das fornalhas acesas, dos Golias, das Jezabéis que aparecem. Não, irmãos. A Bíblia não nos isenta disso.
Mas a Bíblia nos dá uma segurança. Ela diz assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso. A gente só precisa se conectar com quem já venceu. Amém? A segunda coisa, que na verdade é a terceira dessas duas ministrações, então eu quero te encorajar a dar um pulinho lá no canal nosso no YouTube e agradecer também quem nos acompanha no YouTube, né? A gente tem hoje uma comunidade de mais de 12 mil pessoas que nos seguem no YouTube e a gente fica muito feliz dessas pessoas que Deus levanta dos diversos lugares, que nos acompanham, que oram por nós e que, se quiserem, podem nos ajudar na nossa missão aqui. Esse é o terceiro ponto, aprenda a ouvir, aplicar e perseverar naquilo que Deus colocou para você. O primeiro valor dessa mensagem, na semana passada, foi disciplina espiritual. O segundo valor é gratidão gera provisão. Eu falei pouco disso, né? Falei pouco da provisão. Por que gratidão gera provisão? Quando eu exerço uma vida de gratidão, eu espero provisão. Você já recebeu uma bênção que você não está esperando? Quem já recebeu uma bênção que não está esperando? Quando você é grato, você sabe que Deus pode dar mais. O problema de não esperar a provisão do lugar certo é que às vezes ela vem e você não reconhece. Entendeu? Às vezes a porta se abre e você não reconhece. Porque você está buscando provisão nos lugares errados. Entendeu? Você está batendo em portas que Deus não abriu. Quando você faz de Deus a tua fonte de sustento e você é grato a Ele, você aprende a discernir a forma que Deus responde. E aí, quando Deus responde, uma luz acende no seu coração. Um estalo dá no seu espírito. Você diz assim: opa, é uma porta que Deus está abrindo, eu vou entrar por ela. Percebe? A gratidão abre porta para a provisão por isso, porque eu aprendo o caminho. Outro dia eu estava ensinando minha filha a ouvir, a reconhecer a voz de Deus. Quando ela me contou duas experiências que ela percebeu o coraçãozinho dela mexido de uma maneira diferente. Eu falei para ela assim: filha, essa é uma forma de Deus falar com você. Então você presta atenção que quando você se sentir assim, Deus está falando contigo. Às vezes a gente não reconhece a voz de Deus porque a gente não presta atenção de como Ele fala. Né? No dia que eu visitei a célula do Marcelo, a gente estava conversando sobre isso. Né? Sobre como que a gente percebe o agir de Deus. Então, quando eu passo a contar as bênçãos e ser grato por elas, eu reconheço quando Deus está fazendo uma coisa nova. E eu presto atenção para ela. Entende? Eu presto atenção para ela. Parecido com aquela história da mulher que procura o profeta, que diz assim: os cobradores estão na minha porta, profeta. Meu marido é morto, os cobradores estão na minha porta. O que eu faço? E ele diz assim: pega vasilhas, todas as vasilhas que você tiver, fecha a porta da sua casa e começa a deitar azeite dentro dessas vasilhas. O azeite que você tem. Se ela não conhecesse o agir de Deus, ela nunca faria isso. Ela dizia assim: que história é essa? Eu estou precisando de resposta e o profeta me manda pegar vasilha vazia. Para que eu preciso de vasilha vazia? Mas ela reconhece o agir de Deus. Então ela obedece à palavra profética. Ela vai, pega as vasilhas e o milagre acontece. Na medida que ela deita azeite nas vasilhas, o azeite vai multiplicando. Mas nós confiamos demais na nossa força do braço. E aí depois que nós tentamos de todas as formas, a gente volta e pergunta a Deus: e agora, Deus, como é que eu faço? Então eu preciso trazer à memória o agir de Deus, para que eu seja conduzido por essa gratidão a uma experiência de provisão. E aí eu queria te convidar a caminhar comigo no capítulo 7, verso 24. 7, 24. Todo aquele que ouve, pois, essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre... E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A gente olha para essas duas casas e a gente fala de uma casa que persevera e de uma casa que não persevera, certo? E certamente você já deve ter ouvido alguém dizer assim para você, você precisa ser perseverante. Já ouviu alguém falar isso com você? Mas você olha para pessoas perseverantes, e parece que há um mistério em ser perseverante. Como é que pode? Essa pessoa passa por tantas situações e continua firme. Como é que pode? Para mim há um equívoco, e é engraçado que eu já li esse texto tantas vezes, já falei de perseverança tantas vezes, mas eu não tinha atentado para o que está revelado, oculto, mas revelado aqui. Por que uma casa persevera e outra não persevera, irmãos? Por quê? Porque ela é sobre a rocha. Mas o que é essa rocha? Por que uma casa persevera e outra não? Jesus começa, a gente, é engraçado que a gente pega as imagens bíblicas e a gente fixa elas como prontas, mas a gente esquece que ela tem um antes e um depois. Ela persevera porque essa casa sobre a rocha é aquela casa que ouviu a palavra e colocou em prática. Ouviu e colocou em prática. Ouviu e colocou em prática. E isso vai formando um firme fundamento que me dá condições de perseverar no dia da angústia. Sabe o que esse texto diz para mim? Que perseverança não é um ato em si mesmo. Entendeu? Eu estou sendo claro com isso para você? Perseverança não é um valor em si mesmo, que eu digo assim, eu vou ser perseverante agora. Eu resolvi que vou ser perseverante. Não. O que esse texto me mostra é que perseverança é consequência de audição e obediência. Entendeu? Você não vai conseguir ser perseverante se você primeiro não ouvir a palavra e colocá-la em prática. Não tem como alcançar perseverança sem passar por esse processo de ouvir e praticar. Por quê? A Bíblia diz em Romanos, se eu não me engano, Paulo diz assim, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quando que eu me torno perseverante? Na medida que eu escuto a palavra e me proponho a obedecer, e aí dá resultado. Então eu dou mais um passo. Como uma criança, não é? Que vai na praia, que nunca foi à praia, e aí ela chega e está assustada com o mar, com as ondas e tal, e aí você, desculpa falar muito de criança, porque a gente é pai nessa faixa etária, então a gente vive, essa é um pouco a nossa vida, né? Aí você vai com a criança até a beira, ela não quer nem chegar na água, você diz assim, aí ela volta correndo, né? Aí daqui a pouco você vai e ela molha o pezinho, daqui a pouco você está precisando dizer para ela, não vai fundo não, volta. Porque ela foi dando pequenos passos na direção dessas ondas, ela foi enfrentando aquilo que parecia obstáculo, ouvindo a palavra do pai ou da mãe que estimula esse filho a dar mais um passo. Mais ou menos a história de Josué, que Deus diga para ele, diz assim, olha Moisés, meu servo é morto, você vai fazer esse povo entrar em Israel, seja forte e corajoso, não deixe de guardar tudo que eu ordenei para Moisés, do jeito que eu estive com ele, eu estarei com você. E Deus vai dando para Josué palavra que diz para ele, segue filho, vai em frente filho, eu estou contigo filho. E ele ouve e obedece, ouve e obedece. E o que acontece quando ele ouve e obedece? Dá certo. Então ele dá mais um passo, ouve, obedece, dá certo, ele dá um outro passo. Ele ouve, obedece, dá certo, ele dá mais um passo. Vem a tribulação, ele vai sair correndo, ele vai voltar atrás? Claro que não, porque ele tem uma história de ouvir e obedecer, e dá certo. Eu estou conseguindo me expressar, irmãos? Faz sentido para você? Então, para desenvolver perseverança, a gente precisa primeiro desenvolver a capacidade de ouvir a palavra, de ouvir a voz de Deus, de discernir o que Deus está falando. O que Deus está falando?
O que Deus está dizendo? Eu já vivi muitos desafios do ministério pastoral, muitos, e não paro de viver. Essa semana é uma semana cheia de desafios. Orem por mim essa semana. Tenho desafios tremendos, gigantescos para enfrentar essa semana, não é? E eu sei que o meu Deus estará comigo mais uma vez. Amém, irmãos? Todo dia eu topo com um Golias, com um urso, com um leão, todo dia. Todo dia a gente tem que derrubar um leão, todo dia tem que derrubar um urso, todo dia tem que derrubar um gigante. E depois de 20 anos enfrentando urso, leão e gigante, eu já descobri que eu não dou conta disso sozinho. Eu já descobri que eu não tenho competência para enfrentar gigantes sozinhos. Então eu não enfrento gigantes sem saber o que o meu Deus, que é maior do que todos os gigantes, tem a dizer a respeito daquela situação. Eu não entro em batalha que o meu Deus não me diz para entrar. Muitas vezes eu sou provocado. Muitas vezes eu já fui provocado. Sabe aquela coisa de que alguém te chama para uma batalha e o Espírito Santo diz assim, essa batalha não é tua não. E eu dou 2 passos para trás. Entendeu? E a batalha se desfaz sozinho. Né? Eu aprendi quando era menino que quando um não quer, 2 não brigam. Já viram falar desse negócio? Quando um não quer, 2 não brigam. Então, se a batalha não é minha, eu dou 2 passos para trás e deixo o outro que está me provocando falando sozinho. E ele que resolva consigo mesmo o seu desejo de brigar comigo, ou com aquilo que Deus me deu para fazer. Mas quando a batalha é do Senhor, Ele me dá palavra, Ele me dá revelação, Ele me dá discernimento, e eu vou, às vezes, tremendo, a minha estrutura treme, porque eu sou frágil, mas com o coração convicto de que o meu Deus vai me dar vitória, que o meu Deus vai me dar um escape. E tantas vezes eu entrei em batalha sem saber qual seria o escape, e na hora Deus abriu o escape. Isso faz de mim forte? Não, irmãos. Eu só descobri que eu sou fraco e que eu preciso de um Deus forte. Então o que me dá capacidade para perseverar não é a minha força, é conhecer a força daquele que me chamou. Então eu fico firme. Já viu aquele cachorro pincher bravo dentro do portão da casa dele? Já? Já viu, não? Aquele cachorro que dentro do portão ele é um leão? Sou eu. Eu sei que sou fraco, pequenininho. Mas quando tem uma coluna de fogo na minha frente, eu viro um leão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É isso. E nisto eu posso perseverar. Porque a palavra de Deus na minha vida é verdade que não muda. É pavês, né? Eu nem sei o que é pavês. Né? A palavra de Deus é escudo, é força e escudo. Dá força e graça. Salmo 1, podemos terminar lendo o Salmo 1? Vamos ficar em pé e vamos ler junto. Hoje você vai mais cedo para casa. Olha o que diz o Salmo 1. Vamos ler juntos? Todos juntos? Bem. Vamos juntos? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? É isso. É isso. É apenas isso. Nós somos árvores plantadas junto ao rio. E na época da seca, tem um rio que alimenta as nossas raízes. Por isso nós perseveramos. Não porque somos perseverantes, porque somos fortes, mas porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, irmão? Eu aprendi que se eu não conseguir resumir o meu sermão em uma frase, as pessoas não vão guardar nada que eu falei. Então a frase é:
Seja grato e experimente a provisão. Seja obediente e experimente a perseverança e a vitória. É simples assim. Seja grato e experimente a provisão. Seja obediente e experimente a força para perseverar. Talvez você tenha um olhar muito negativo a respeito de si mesmo. Porque tem uma coisa ruim que a religião fez conosco. E a gente não pode dizer que não é religioso, porque nós somos, não é verdade? Não é por acaso que nós estamos todo domingo aqui. Nós somos religiosos. Não somos só religiosos, somos crentes. Crentes em Jesus. Mas a religião, e todas as religiões, ela tem um poder de achatar o ser humano. De fazer dele culpado, devedor. Entendeu? E quando o cristianismo cede lugar para a religião, ele vira isso também. O cristianismo que nós confessamos e cremos é uma fé que nos levanta do pó. É uma fé que nos coloca de pé. Que não nega a nossa humanidade e o nosso pecado, mas que nos diz que Deus resolveu adotar-nos como filhos, e ninguém pode mudar isso. Que Deus nos amou de tal maneira que nos adotou como príncipes e princesas. Homens e mulheres que podem viver o melhor e que podem esperar o melhor dessa terra e que não precisam viver achatados pelas suas culpas, pelos seus temores, pelas suas angústias. Não, nós somos livres, nós não vamos nos deixar escravizar novamente. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: vocês iam tão bem, quem seduziu vocês de abandonarem o caminho da graça e voltarem para o caminho da lei mais uma vez? Nós não vamos nos deixar seduzir. Sabe por que a religião consegue convencer-nos? Porque ela é lógica. Ela é lógica e racional, faz sentido. Eu sou culpado, eu mereço ser punido. A graça é fora da curva. A graça diz assim: você é culpado, mas eu resolvi te amar, ponto. Você é culpado, mas eu resolvi te perdoar, ponto. Você é culpado, mas eu resolvi fazer de você príncipe, te assentar nos lugares celestiais e entregar o governo das nações nas tuas mãos, ponto. Você vai brigar com Deus? O reverendo Luiz, que dizia de vez em quando, né, nos últimos anos da sua caminhada, ele dizia assim: esse negócio da graça é meio complicado, né? O sujeito apronta a vida inteira e aí a graça vem e resgata ele. Ele estava certo, é meio complicado mesmo, esquisito. Mas quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Porque dele, para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Por isso a Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Então, querido, se você precisa dessa graça, para ser grato e para perseverar, eu queria te convidar a sair do seu lugar, vir aqui ao altar. Mas você que precisa da graça, eu queria que você saísse do seu lugar e venha aqui ao altar. Vamos nos colocar juntos diante do Senhor. Vamos nos colocar juntos diante do Senhor, todo aquele que é todo poderoso. Venha dizer: Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é meu amparo, o Senhor é meu libertador. Me ajuda a ver a bondade do Senhor. Pode vir aqui à frente. Vir aqui é só você dizer assim: eu quero isso. Não tem nada além disso, é você dizendo: eu quero. Você se movimenta. Pode vir, vem aqui à frente. Vem cá também, Dinho, a gente quer orar com você. Quem me guia, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Aleluia.
Eu quero te convidar então, antes de eu orar por você, queria que você começasse agradecendo a Deus pelo cuidado dele na sua vida. Queria que você trouxesse à memória as coisas que o Senhor fez. Traga a memória. Quero te desafiar em nome de Jesus a orar, a fazer uma oração de gratidão. Diga para Jesus: obrigado, Jesus, porque eu cheguei até aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está com a mão estendida em meu favor. Diga para Ele: obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca me desamparou. Houve momentos que eu achei que eu não daria conta, mas eu cheguei até aqui. Agradeça a Ele, querido. Agradeça a Ele. Diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor me fez vencer até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. A Tua fidelidade, Senhor, vai de geração em geração. A Tua misericórdia se renova a cada manhã. E nós somos testemunhas desse cuidado. Somos testemunhas desse favor imerecido. Somos testemunhas, Senhor, do Teu amor pela nossa vida. E como nós somos gratos, como nós somos gratos, como agradecer, Senhor, por tanto bem que o Senhor tem feito a nós. Deus, é verdade que temos lutas, é verdade que temos dificuldades, é verdade, o Senhor não nos prometeu que nos deixaria isentos a isso. E nós temos uma tendência, Deus, a deixar que as nossas dificuldades mudem a face do Senhor aos nossos olhos. Mas nessa manhã eu quero pedir que o Senhor possa fortalecer-nos em meio às nossas dificuldades. Que o Senhor possa, Deus, fazer um milagre dos olhos abertos, como o Senhor fez com aquela viúva, como o Senhor fez com os servos de Eliseu, como o Senhor fez com o Teu povo, com os discípulos lá no deserto, quando tudo que eles tinham eram 5 pãezinhos e alguns peixes. Pai, abre os nossos olhos para ver que o Senhor está conosco. Abre os nossos olhos para ver que o Senhor que nos ajudou até aqui, Pai, o Senhor vai nos dar força para enfrentar o dia de amanhã. Por isso, em nome de Jesus, Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Toma cada irmão, cada irmã. Oro de maneira especial, oro, Deus, por todas as famílias que enfrentam a enfermidade, enfrentam a luta, enfrentam a oposição, enfrentam a escassez, estão passando por um tempo de necessidade de respostas. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o nosso Deus vai prover cada uma das nossas necessidades. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós rendemos o nosso coração ao Senhor, Deus. E declaramos: a nossa fé está firme no nosso Deus vivo. E nós queremos te pedir que o Senhor nos dê graça para ouvir a Tua palavra e edificar a nossa casa sobre a rocha, porque é a obediência à Tua palavra que vai nos dar estrutura para enfrentar o dia mau. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos. Fortalece o Teu povo para a batalha. Não nos deixe pelejar batalhas que não são nossas, mas todas as nossas batalhas que sejam pelejadas no poder do Teu Espírito, em obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, na fé e na certeza de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus.